Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. O que a gente viu? A gente viu que sistemas web, né, sites, aplicações, web, etc. Tem como sua base 3 linguagens, né? Não são as 3 de programação, só uma, porque tem o HTML, uma linguagem de marcação, CSS, folhas de estilo para estilizar o HTML e o JavaScript, que é uma linguagem de programação. Então a gente tem aqui, ó, o HTML, CSS e JavaScript. Naquela primeira aulinha que a gente teve, que a gente desmembrou o back-end e o front-end, né, do que a diferença entre os dois, a gente também viu que o HTML é a estrutura da nossa aplicação web, o CSS a parte visual e o JavaScript a parte de interação ou a parte, vamos dizer assim, lógica da nossa aplicação. HTML a gente já viu nas aulas anteriores, na aula anterior, na realidade, e hoje a gente vai focar no CSS. Tem um site muito interessante que eu gostaria que vocês visualizassem, que é esse site W3 Schools. Isso, esse site, ele é muito bom, o conteúdo dele é muito denso, muito bem escrito e a gente consegue estudar por aqui muita coisa, né? Tem diversos tutoriais e linguagens de programação e até aqui na página inicial a gente pode ver que tem aqui o HTML, o CSS, o JavaScript, aí tem outro aqui, ó, Python, SQL, PHP, jQuery, C++, e aí várias outras aqui, né? E a gente vai utilizar para visualizar o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML, a gente já teve aquela aula anterior onde já se viu a maioria das coisas e a parte teórica também da estrutura. Mas o CSS, como possui muitos pseudo-elementos, pseudo-classes, seletores, a gente vai ir passo a passo para que vocês consigam visualizar o funcionamento de cada um e também virem como a gente utiliza alguma documentação para nos favorecer no futuro. Então, basicamente, vocês podem entrar aqui na página e aí podem vir aqui, ó, ou pelo tutorials, né? Ou aqui direto aqui em CSS e apertar aqui Learn CSS. Ele vai aparecer essa página aqui. No canto esquerdo, a gente tem a ementa, vamos dizer assim, né? Com todos os títulos do que a gente pode aprender. Então, introdução, sintaxe, seletores, como fazer, né? Comentários, cores, backgrounds, borders, margens, padding, e aí vai indo. Então perceba que tem bastante coisa, tá vendo? Cada um desses daqui tem coisas dentro de cada uma dessas. Se eu entrar, por exemplo, em colors, vai aparecer outras aqui dentro. Então tudo isso aqui, normalmente, não é tão fácil de se decorar ou de se saber diretamente. Então muita coisa a gente precisa sim utilizar a documentação para relembrar, porque não tem como a gente decorar tudo isso, ok? Então por isso a gente usa a documentação. E isso vale para qualquer linguagem. Se a gente quiser aqui, ó, o HTML, ó, pode ver que tem tudo aquilo que a gente viu na aula anterior. Por exemplo, os elementos, a estrutura básica, que é o HTML, o body e o doctype, o que são elementos, então que eu tenho o nome da tag, a tag de fechamento e a tag de fechamento e a tag de abertura, o conteúdo, o nome da tag, o elemento inteiro. Dentro da tag eu tenho os atributos. Então eu tenho aqui, ó, uma lista aqui com tudo que eu posso usar do HTML. Então eu poderia ver as tabelas, as listas, outras coisas que a gente não viu, mas que a gente vai ver com o tempo. Mas aqui no caso, na aula de hoje, a gente vai ver o CSS. E se você viu aqui um exemplo, por exemplo aqui, ó, um exemplo aqui, esse CSS example aqui, e eu quero ver ele funcionando, sempre nos exemplos vai ter um botãozinho aqui, ó, try it yourself, né? Tente você mesmo aqui. Aí você pode apertar e vai aparecer um código aqui, e aí você consegue ver no canto direito o que esse código faz. Então, basicamente, ele está colocando a cor de fundo em um azul meio fraco, né? Um azul leve, um light blue, que é esse azulzinho aqui. Você vê que ele está colocando a cor desse cabeçalho aqui como branco, desse título como branco, alinhando no centro. Então, perceba que aqui, ó, ele está branco e alinhando no centro. Está colocando a fonte desse parágrafo como Verdana, está colocando
colocando o tamanho dessa fonte como 20 pixels. Então aqui, ó, provavelmente aqui tá em Verdana e em 20 pixels. Então sempre que a gente vê um exemplo e a gente não souber de cara como esse exemplo funciona, a gente pode apertar no Try It Yourself e aí ele vai mostrar pra gente como é esse exemplo. Então aqui iniciando, pessoal, o que eu vou fazer? Como eu falei que o GitHub é muito importante, o Git no caso, né, é muito importante, eu vou fazer o seguinte: para cada uma das etapas que a gente visualizar aqui, eu vou fazer um commit para a gente ver que a gente consegue ir utilizando do Git para fazer as modificações em um projeto, mesmo projeto que a gente está praticando, ok? Seguinte, pessoal, eu vou criar, aliás, vou deslogar, vou logar no outro, é o web curso 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Tô logado aqui na conta, vou criar um repositório, tá? Então vou criar aqui um repositório, aula CSS, tá bom? Vou deixar ele público e vou criar o repositório. Agora, se vocês lembram, então eu criei o repositório aqui, se vocês lembram, pra gente fazer o download de um repositório que tá no Git, é o git clone, né? Então eu vou fazer um clone aqui, ó, pegando o endereço que tá aqui. Então eu vou pegar, vou criar uma pasta aqui qualquer. Eu poderia fazer o clone direto aqui no desktop, tá? Mas eu vou criar uma pasta e vou copiar de novo e vou fazer o git clone. Então git clone e o endereço, ele vai clonar para mim, tá? Vou acessar isso que eu clonei. Se eu der um dir aqui, ó, vocês vão ver que ele tá aqui, ó. Então eu vou acessar, tá? Aula CSS. E agora eu vou acessar isso aqui lá no VS Code pra gente poder mexer. E isso aqui já é um repositório, ó, você pode ver aqui no cantinho esquerdo de baixo aqui, master. E se eu apertar aqui, eu já consigo fazer um commit se eu quiser. Vou abrir aqui na verdade nem o terminal eu preciso, né? Eu preciso porque eu vou fazer os commits. Mas eu vou criar aqui um arquivo agora. Então eu vou criar aqui aula.html, aliás, index.html. Quando você tem um sistema web, a página principal vai ser sempre index.html, ok? E seja em qualquer linguagem, PHP, ASP, vai ser sempre o index, né? O chama índice, né? Então vai ser sempre a principal. Então eu já crio uma página principal aqui. Vou criar aqui, ó, eu criei de uma vez, mas vou criar aqui, ó, HTML, head e body. E vou colocar aqui o meu doctype para dizer que o meu HTML é o HTML mais novo, né? Então eu estou indicando ao navegador que é o HTML mais novo. Aqui a estruturazinha do HTML que a gente já viu. Então eu tenho aqui a cabeça e o corpo. Normalmente aqui no head eu vou colocar declarações, importações, funções que eu posso chamar no body. Normalmente implementação de algum código de externos, por exemplo, Google Analytics. Então, e no body, normalmente algumas funções que serão executadas diretamente ou que eu preciso executar logo após o carregamento da minha página. Então, eu estando aqui, ó, eu vou salvar isso aqui e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse arquivo e vou abrir ele lá no navegador, tá? Então, eu vou abrir ele aqui e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui e esse aqui, ok? Então, tudo que eu fizer aqui nesse lado esquerdo, vou até aumentar o tamanho para vocês conseguirem enxergar. Sim, dá para enxergar? Dá, né? Ok. Então, tudo que eu fizer aqui vai aparecer aqui. Então, se eu vir aqui e escrever assim, ó, teste, salvar e dar um F5, vai aparecer teste aqui. Eu vou dar um zoom para dar para ver também, mas é sem zoom, tá? Acho que eu posso até deixar sem zoom para vocês verem o tamanho real. Então, tá aqui, ó, teste. Se eu quiser colocar isso aqui em negrito, posso colocar com o HTML. Então, se eu vir aqui, teste em negrito. Então, tudo que eu fizer aqui nesse lado esquerdo vai aparecer aqui no lado direito. Então, pelo HTML, a gente viu, por exemplo, se eu quisesse fazer, se eu quisesse fazer aqui um título, então viesse aqui, ó, H1, título da notícia, e aí quisesse colocar um parágrafo, esta é a descrição da notícia, salvasse, ia aparecer aqui, e aí se eu ficasse copiando e colando isso aqui, eu ia colocar assim, título da notícia, título da notícia, título da notícia. Mas perceba que pelo HTML, diretamente aqui, dificilmente eu consigo fazer alguma coisa com a parte visual disso daqui. Como assim? Eu não consigo colocar uma sombra, eu não consigo trocar a cor assim de uma forma mais fácil, eu teria que usar algumas outras tags, eu não consigo trocar a fonte, eu não consigo
consigo, eu até consigo trocar a fonte pelo font family, mas aí eu tô indo para um lugar do HTML que não é, vamos dizer assim, a responsabilidade. Eu não consigo colocar uma cor de fundo aqui utilizando sem sair da responsabilidade dele. Para fazer essa parte visual, né, da minha página, eu vou ter que partir pro CSS, que é um outro código, né? Que CSS quer dizer Cascading Style Sheets. Então é uma folha de estilo em cascata, e vocês vão ver o porquê que é em cascata, por causa que eu sempre vou ter um seletor e depois todos os seus atributos. E eu consigo fazer esses seletores acessarem tanto os elementos pais quanto os elementos filhos, dependendo do formato em que eu fizer essa seleção. O CSS também é o código que me ajuda a fazer a minha página se transformar responsiva. Como assim responsiva? Se eu abrir aqui, ó, com o botão direito e aí eu colocar inspecionar na minha página, ele vai aparecer aqui, ó, no cantinho esquerdo aqui, ó, um tabletzinho e um celular. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim o seguinte: sabe quando você acessa uma página e ela é diferente no computador e diferente totalmente no celular? Isso aí quer dizer que a página é responsiva. Como assim? O desenvolvedor programou esse sistema para que a página funcione de um formato ótimo em todas as telas, ou na maioria das telas. Se você abrir um site no computador, ele vai aparecer de um jeito bom, uma experiência boa. Se você abrir no notebook, vai aparecer de um jeito que vai ter uma experiência boa. Se você abrir no celular, vai aparecer completamente diferente ou de um jeito que seja bom para o celular. Se você clicar aqui, então, vai aparecer o seguinte: vai aparecer essa telinha e eu consigo aqui em cima, ó, escolher os dispositivos que eu quero simular no meu navegador para eu ver como uma página, tanto a minha, que é essa aqui, quanto a de qualquer um, como ela funcionaria em diversos dispositivos. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, iPad, é assim que essa página aparece no iPad. Se eu colocar iPad Pro, vai aparecer assim. Se eu colocar Galaxy S5, vai aparecer assim. Se eu colocar responsive, eu consigo mudar o tamanho do jeito que eu quiser, ó. Consigo movimentar do tamanho que eu quiser. E aí, se você analisar uma coisa, eu vou colocar aqui, ó, iPad Pro. Olha o que ele faz. Perceba que aqui em cima, ó, o menu tá aqui, tá vendo? Ó, tá aqui o menu certinho. Eu consigo ver tudo, ó. Consigo ver tudo. Por quê? Porque a tela do iPad Pro é de um tamanho onde é possível que o usuário visualize isso sem atrapalhar a experiência deste usuário. Só que, se você fizer um menuzão assim, desse tamanho aqui, num celular bem pequenininho, por exemplo, um Moto G4 ou um Galaxy S5, pequenininho eu digo no tamanho comparado a um iPad. Olha o que acontece. Ele muda aqui e coloca esse menu dentro de um burger menu. Eles chamam isso aqui de menu burger, né? De hambúrguer. Porque tem 3 risquinhos, aí parece um lanche, né? Parece um hambúrguer. Então chama burger menu. Então se eu clicar aqui, ó, ele abre esse menu aqui e eu consigo ver todas as coisas que estavam aqui já propriamente para eu ver direto, sem apertar no menuzinho. E isso aqui foi programado pelo programador. Não foi o Chrome que fez isso para mim ou o celular. O programador teve que saber disso e colocou isso aqui para melhorar a sua experiência. E o CSS é quem te ajuda, aliás, é quem você usa para fazer isso. É um dos, né? Então você usa também o CSS, ele também te auxilia para manter uma página responsiva. O CSS, eu vou colocar aqui agora na sintaxe para vocês verem. Ele basicamente parece desse jeitinho. Eu vou ter sempre um seletor, vou mostrar aqui nessa imagem de cima. Eu vou ter um seletor que vocês vão ver que existem várias regras. Então pode ser um nome de uma tag HTML, pode ser uma tag juntado com uma classe, pode ser 2 tags, pode ser só uma classe, pode ser uma tag com um atributo. Aí tem N formas de você selecionar alguma coisa. Depois de fazer isso, sempre você vai ter um abre-chaves, daí você vai ter infinitas quantidades de propriedades e valores. Então você pode ter aqui 1 milhão se você quiser, tá bom? No caso, você vai ter só as que você precisa. Eu quero trocar a cor para azul. Aí você vai ter só esse color blue. Eu quero só trocar o tamanho da tela, o tamanho da fonte. Então você vai ter só esse font size 12. Mas aí você pode tanto aumentar como trocar a cor. E aí, essa declaração, ela é feita com a propriedade
essa propriedade tem uma lista, então existem N propriedades, então tem color, text align, você vai ter display, você vai ter background color, padding, border right, você vai ter uma quantidade bem grande aqui de propriedade. E valores, você vai ter também uma quantidade legal de valores. Só que os valores, para algumas propriedades, vão ser numéricos, né? Para você dizer, por exemplo, o tamanho, né? A largura, a altura, ou em percentual, para dizer o tamanho em percentual da tela. Outros valores serão em hexadecimal, para você dizer a cor. Outros valores vão ser em palavras, como por exemplo block, inline, flex. Então isso aqui pode ser palavra também. E depois que você setou a propriedade, 2 pontos, e o valor, você vai colocar um ponto e vírgula. E aí, quantas propriedades e valores, declarações você quiser fazer. E no final, você coloca um fecha-chaves para aquele seletor. Então, aqui nesse caso, ó, nesse exemplo aqui, basicamente, eu estou pegando todos os P's, que são os parágrafos, colocando em vermelho e alinhando eles no centro desse P. Então, eu consigo trocar a cor e alinhar esse P no centro. O texto dele, né, o conteúdo dele no centro. Esse código que a gente viu aqui agora, essa sintaxe, ele pode ser incluído na nossa página de 3 formas. E aí ele pode ser esse código, né, CSS, você pode adicionar na sua página de 3 formas. De forma externa, então com external CSS, de forma interna e de forma inline. Externa, você vai colocar num arquivo separado e depois importar esse arquivo, né? De forma interna, você vai colocar o código dentro de uma tag style que vai ficar ali no head da sua página, e de forma inline, você vai colocar diretamente no elemento que você quer estilizar. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar vendo aqui utilizando o formato inline, que é o mais simplesinho de começo, porque eu não preciso de seletores no formato inline. O formato inline, ele vai direto no elemento, então eu não preciso ter seletor. Eu só vou colocar aqui as propriedades e os valores. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, título da notícia, e eu quero que somente esse título da notícia aqui fique vermelho, eu posso vir aqui e colocar nessa tag aqui um atributo chamado style, que todos os elementos HTML possuem. Eu posso colocar aqui, ó, style igual, abre aspas, e logo quando eu fazer isso, o próprio VS Code já vai mostrar para mim várias propriedades aqui do CSS. Então perceba quantas tem aqui e como é difícil a gente decorar. Por isso que às vezes a gente tem alguma dificuldade, a gente busca para ver qual utilizar ou se existe alguma coisa que faz aquilo que a gente quer fazer. Então, qual que é que troca a cor? É o color, tá aqui, ó. Então eu vou colocar color, e aí a cor, eu posso colocar a cor de 4 formas. Eu consigo colocar a cor com RGB, que tá aqui, ó, RGB, com hexadecimal, com HSL e com os nomes das cores. Para a gente colocar com nomes das cores, só do fato de eu escrever color e apertar 2 pontos, ele vai aparecer as cores aqui. Então, se eu escrever, por exemplo, red e eu dar salvar, aqui já vai ficar vermelho. Só que eu poderia colocar essa cor aqui também usando hexadecimal, que é hashtag FF0000. E aí, se eu salvar, vai continuar vermelho. Ou eu poderia colocar essa cor aqui com RGB, escrevendo RGB, abro parênteses, 255, 0 e 0. Também é vermelho. Caso eu queira saber a cor em hexadecimal, se eu não saber, você pode ou ir lá no Google e colocar a cor. Então, se eu ir lá e colocar a cor, ele vai aparecer um color picker aqui e eu consigo procurar a minha cor que eu quero aqui. Ele vai aparecer para mim tanto em RGB, quanto em hexadecimal, quanto em HSL, que eu posso utilizar aqui. Então, se eu trocar aqui, ó, para hexadecimal, eu consigo ter a cor vermelha, e se eu colocar aqui red, eu tenho a cor vermelha. Se eu pôr blue, eu tenho a cor azul. Voltando lá onde nós estávamos, aqui no How To, esse aqui então é o inline, e tudo que eu coloco, pessoal, fica somente naquele elemento. Por exemplo, se eu quiser trocar o tamanho desse texto aqui, eu tenho que colocar em qual elemento? Nesse aqui, né? Porque esse elemento aqui é esse texto aqui. Então, se eu vim aqui e eu quero trocar o tamanho, eu vou vir aqui, vou dar um espaço, escrever style, e aí eu vou usar a propriedade que chama font size, ou seja,
tamanho da fonte. E aí eu posso colocar o tamanho. Eu posso colocar tanto em palavras também, né? Por exemplo, large, quer dizer grande, né? E aí ele vai mudar o tamanho, ele aumentou um pouquinho. Ou eu posso colocar em outros tipos também, que seriam o VW, que é o tamanho do viewport, que seria essa parte da janela. Ou eu posso colocar em PT, PX, DRAM. Mas cada um desses tipos, a gente precisa ter uma aula separada para ver qual que é cada um. Por exemplo, esse in aqui, que é de inches, que é de polegadas. Qual que é o mais utilizado? Normalmente a gente usa o PX, que quer dizer pixel, tá bom? Depois a gente faz uma aula extra, eu posto um vídeo explicando o funcionamento da maioria dessas unidades para os tamanhos. No caso hoje vamos ficar só entre os textos, o percentual e os pixels, tá bom? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 30 pixels e salvar, olha o que vai acontecer. Já aumentou aqui, tá vendo? Então, eu consigo ir adicionando e trocando as cores e os tamanhos e os backgrounds e as fontes só pelo inline. Vou fazer o seguinte agora, vou colocar aqui, ó, font family Georgia. Então vou trocar a fonte, olha lá, aqui a fonte. Vou colocar um background color blue, olha, red, já ficou vermelho. Vou trocar a cor para branco, então color white. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou apertar aqui, ó, e vou fazer o word wrap, que daí ele aparece assim, mais fácil de ver. E vou também diminuir o tamanho dessa tela aqui, que tá muito grande, porque a gente precisa. Aí, então se a gente olhar aqui, ó, ficou vermelho o tamanho, né? Se eu quiser também trocar a cor dessa daqui, eu consigo também. Ela posso vir aqui, ó, background color, colocar blue. Se eu quiser trocar a cor, posso trocar a cor do texto também, white. Se eu quiser trocar a altura desse elemento, eu consigo também, com uma propriedade que chama height, que é a altura, né? Então se eu vir aqui colocar, por exemplo, 300 pixels, ele vai aumentar, tá vendo? Daí que entra eu começar a alinhar o texto no centro. Então eu vim aqui e coloco text align center, ele já vai alinhar o texto no centro. E assim eu posso ir colocando as coisas aqui nas minhas tags, nos meus elementos, de forma inline, ou seja, em linha com o elemento. Perceba que essa forma, ela funciona para cada um dos elementos, mas não serve muito bem para eu reutilizar coisas. Por exemplo, olha aqui, esse elemento tem a cor branca, esse aqui também tem a cor branca. Então eu poderia talvez reutilizar aqui a cor branca e fazer uma classe que represente os dois, para caso no futuro eu queira colocar azul e os dois mudem de azul ao mesmo tempo, né? Então eu posso fazer isso utilizando ou o externo ou o interno. Vou fazer o seguinte, no HTML, para eu fazer um comentário, eu faço menor, exclamação, tracinho, tracinho, escrevo alguma coisa, tracinho, tracinho, maior. Então, vou salvar e agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou adicionar todos os meus arquivos, ó, aqui, que é esse aqui só, né? E vou escrever assim, ó, add inline css code, vou comitar. Cada uma dessas coisinhas que a gente for vendo, eu vou fazer um commit para que a gente consiga ver que eu estou separando cada código e caso eu queira acessar só aquele, vocês vão ver que a gente consegue fazer. Agora, pessoal, além de ter o inline, eu consigo ter o interno. O que é o interno? Vou vir aqui embaixo, ó, e vou escrever assim, ó, um comentário internal, né? Internal. E vou fazer o seguinte, vou colocar algumas outras tags aqui. Vou colocar então um menu. Então vou colocar aqui, ó, item 1, item 2, item 3, item 4. E você vai, olha lá, tá aqui. Vou colocar outras coisas aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, um H1 aqui e vou escrever menu. Então tá aqui. E vou também colocar um link aqui. Então vou colocar um link aqui que linka para alguma página que não existe ainda, mas vou colocar. Ir para a página 1. Vou colocar assim. Então aqui eu tenho um link, né? Tenho um menu e tenho uma lista, uma lista aqui que é um menuzinho. Quando eu utilizo o formato interno, né, de CSS, eu não vou vir aqui e colocar assim, caso eu queira trocar o tamanho ou etc. E muito menos aqui em cada uma dos elementos da lista. Eu vou começar, para fazer o formato interno, a utilizar o que está aqui, ó, que chama seletores, né? Que existem vários, né? Então, existem os combinados, as pseudoclasses, os pseudoelementos e os seletores com atributos, assim também como os seletores simples. Então, existem
existem esses 5 tipos aqui, 5 categorias que a gente consegue visualizar. O seletor simples, que é esse primeiro aqui, eu consigo selecionar diretamente, tanto pelo nome do elemento, né, nome da tag, pelo ID que está no meu elemento, ou pela classe que está no meu seletor, que está no meu elemento. E como que eu faço isso? Primeiro, para eu começar a criar esses seletores de forma interna, aqui no header, eu dou um enter e eu coloco uma tag aqui que chama style. Ele vai abrir assim, abre e fecha. Tudo que está aqui dentro é CSS. E aí eu preciso colocar, só que utilizando os seletores. Porque olha aqui, já que está aqui, não tem como eu falar assim, ó, troca a cor do menu. Por quê? Porque não tem como eu colocar o estilo inline aqui, só que está aqui. Então eu preciso referenciar esse menu de alguma forma. E existem várias formas. A gente pode referenciar tanto pelo nome da tag, a gente pode adicionar algum atributo aqui para pegar ele, a gente pode fazer de N forma. Qual que é a forma mais basicona? Eu pegar pelo nome da tag. Então vamos supor o seguinte, esse menu aqui, qual que é o nome da tag dele? H1. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esse título da notícia e quero colocar, trocar o tamanho desse título da notícia, ok? Eu vou fazer o seguinte, H1, né? Abre chaves, lembra lá do tipo aqui? Se eu olhar aqui na sintaxe, ó, abre chaves com o nome, as declarações e fecha chave. Então eu vou fazer o seguinte, vou trocar o tamanho aqui, ó, para font size 40px e vou salvar. Olha o que vai acontecer. Todos os títulos trocaram para 40px. No caso aqui, eu acho que todos os títulos a gente trocou. Não, esse aqui, esse não e esse aqui não. Então todos os títulos, pessoal, trocaram de tamanho. Se eu vim aqui salvar, ó, olha lá, todos eles trocaram de tamanho junto, tá vendo? Por quê? Quando eu coloco só o nome da tag, todas as tags do meu HTML que possuem esse nome vão ser alteradas. Tudo que eu colocar aqui, todas as propriedades que eu colocar aqui, vão afetar todas as tags que possuam esse seletor. Então, se eu colocar H1, vai afetar todos os H1s. E aí, isso aqui é um H1, que é esse aqui. Isso aqui é um H1, que é esse aqui. Esse aqui é um H1, que é esse aqui. E esse aqui é um H1, que é esse aqui. Como que eu comprovo isso? Se eu trocar esse aqui, ó, para H2, olha o que vai acontecer com o menu, ó, diminuiu. Por quê? Porque essa minha seleção pegou todos os H1s e isso aqui não é um H1. Então eu vou voltar H1 ali de novo. Só que aí como que eu faço? Se eu tenho vários H1s e eu quero trocar somente esse aqui, o que eu posso fazer? Todos os elementos HTML possuem um atributo que chama ID. E aí eu consigo colocar um ID para criar um identificador único para aquele elemento. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui, ó, colocar esse menu, ou então menu title, né, título do menu, eu posso. E aí aqui em cima, ao invés de colocar H1, eu posso usar o hashtag e colocar o ID daquela tag, daquele elemento, que aí ele vai pegar só aquele elemento mesmo. Então, no caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, vou diminuir isso aqui, 4. E aí, eu vou pegar e vou colocar esse aqui como H2 e vou pegar só aquele elemento ali. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar o hashtag e esse ID que tá aqui, que é menu type. Vou abrir chaves do mesmo jeito, né? E vou colocar aqui o que eu quero. Então, vou colocar agora pelo menos um tamanho grandão pra gente ver. Olha o que aconteceu. Esse menu ficou grandão e os outros ficaram com 40 pixels, que é o tamanho que eu mandei aqui nesse outro aqui. Então, eu consigo selecionar todos os elementos de uma vez ou um por um com base no ID. Outra forma de eu conseguir também detectar, né, de eu selecionar, só que não sendo utilizando o ID, é um formato que chama classe. Então, eu posso criar uma classe e reutilizar essa classe nos elementos que eu quiser. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, sempre uma seleção by tag name. Vou colocar aqui, ó, as formas de seleção, tá? Então, vou colocar assim, ó, tag name selector, id selector e agora o class selector. O class, pessoal, o menu, o id, normalmente é quando eu quero selecionar uma coisa só. Então, eu quero selecionar, por exemplo, uma coisa específica. Só aquele menu, só aquele footer, só aquele texto. É uma coisa bem específica. Quando eu quero com a tag, já não é mais tão específico. Eu quero para todas as tags. Quando eu quero colocar alguma estilização em pontos
específicos, olha o que eu disse, pontos específicos, eu consigo agrupar esses atributos em uma classe. O que isso quer dizer? Se você olhar aqui nesse site que a gente está vendo, olha o menu, olha o botão Try It Yourself. Ele é verde, o texto está alinhado, tem umas setinhas e a bordinha é arredondada e o fundo é verde. Se você olhar aqui embaixo, esse aqui também é a mesma coisinha, igualzinho. Se você olhar aqui, ó, esse também é igualzinho. O que isso quer dizer? Existem elementos no meu sistema que são iguais e eu consigo reutilizar código para estilizar esses mesmos elementos. Nesse caso, é quando a classe é muito bem utilizada, porque eu consigo agrupar propriedades e reutilizar em alguns pontos. Se você olhar aqui, esse balãozinho cinza também, ó, ele é arredondadinho, tem um fundo cinza e o que tem aqui dentro, ó, ele tá centralizado. Esse aqui também é um balãozinho, também é um balãozinho, também é um balãozinho. E dentro tem esse negocinho com essa bordinha verde, aqui também essa bordinha verde. Então, provavelmente tem uma classe de botão, uma classe aqui de modal, do balãozinho. Eu tenho uma classe aqui para código. Então, eu consigo agrupar isso em classes. Então, se a gente olhar aqui, ó, tá vendo que tem um link aqui? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer que alguns links, né, sejam botões, porque a gente quer fazer os botões, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, ir para a página 1, vamos fazer uma classe para que a gente coloque nesse link e vire um botão. E depois a gente coloca mais botões na nossa página. Eu vou fazer o seguinte, para fazer uma classe, a gente põe um pontinho, né? Pontinho e depois a classe, o nome da classe, né? Então, eu vou chamar de button, né? Posso chamar de button ou posso chamar do que eu quiser. Ou posso escrever new button ou só button. Se eu pegar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos colocar só aqui nessa questão, vamos só colocar a cor desse botão de... Vamos colocar essa cor, esse brown aqui. Então, para colocar o cor de fundo é background color, cor de fundo. Se eu salvar e dar um F5, ó, nada muda, tá vendo? Por que nada muda? Porque eu ainda não atribuí essa classe para os elementos. Então, eu vou pegar essa classe aqui, button, vou ir lá nesse elemento aqui, que é o que eu quero estilizar, e vou criar um atributo aqui que chama class. E dentro desse class, eu vou ter todas as classes com os atributos que eu quero reutilizar. No caso, é só o button. Então, se eu colocar aqui, ó, olha o que aconteceu. Ficou. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar aqui algumas coisas. Vou tirar esse e esse. Ah, não, vou manter. E daí a gente vai descendo. Vocês vão programando igual. Então, se a gente olhar aqui, só vou fazer o seguinte. Colocar vários BR aqui. Vamos colocar BTN, então. Que quer dizer botão diminuído, né? BTN. Aí eu dei vários BR, pessoal. Vocês viram lá na aula de HTML que o BR é para dar quebra de linha, né? Então, eu coloquei vários BRs aqui. Vou até colocar mais aqui. Para que eu vou colocar esses BR? Para que a página sobe um pouquinho, ó. E aí vocês conseguem visualizar isso aqui com maior facilidade. Então, no caso, eu coloquei aqui, ó, a cor de fundo brown. Aí ficou brown, tá vendo? E agora eu quero fazer o seguinte. Quero colocar a cor branca, tá? Então, cor branca lá. Tá vendo que o link sempre tem esse underline? A gente vai tirar esse underline. Para tirar isso, a gente tem um que chama text decoration. Tá vendo aqui? Esse text decoration, ele faz a decoração do meu texto. E aí eu consigo colocar, se eu quero um overline, line through. Vamos colocar esse line through aqui pra gente ver. Ó, ao invés de ficar underline, ele ficou com aquele risquinho em cima, né? Então eu consigo deixar o meu texto com todas essas decorações. Posso colocar o underline, posso não colocar, posso colocar overline. Então se eu salvar aqui, ó, ele tá com um risquinho em cima aqui. Não dá pra ver porque é branco, né? Mas aí a gente quer tirar o underline. Então a gente vai colocar none, que quer dizer nenhum, né? Não. E aí, olha lá, tiramos aqui o underline. Os botões normalmente tem uma margenzinha aqui, né? Normalmente tem uma margenzinha. Que no caso, pessoal, caso vocês queiram seguir a documentação, a gente vai ter a margem e o padding. Então eu tenho a margem e o padding. O padding, pessoal, ele é um espaço ao redor do conteúdo do elemento, enquanto que a margem é um espaço ao redor da parte de fora das bordas. Como assim? Eu vou pegar aqui e vou colocar o padding e o margin para vocês verem aqui no sistema como é que
funciona os dois. Como aqui a gente quer colocar um espaçamento do texto com a borda do meu elemento, então eu quero colocar um espaçamento dentro do conteúdo, né? Fora do conteúdo, eu vou usar o padding, porque eu quero fazer um espaçamento do conteúdo para a borda. Se eu quisesse fazer um espaçamento da borda para fora, eu ia utilizar a margem. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou colocar padding, e aí vocês podem ver que existem vários paddings aqui, né? Que eu posso colocar para a esquerda, posso colocar para a direita, ou só para cima, ou só para baixo, ou no bloco. Só que eu quero colocar em todos os lados. Quando eu quero colocar em todos os lados, eu posso colocar só padding. Aí quer dizer que ele vai colocar o mesmo valor, tanto para left, quanto para right, quanto para top, quanto para bottom. Então eu vou fazer o seguinte, padding 10px. Olha o que vai acontecer. Tá vendo que ele colocou um espaçamento entre o conteúdo até a borda? E ele colocou 20 pixels daqui do cantinho esquerdo até o conteúdo, 20 pixels aqui do topo até o conteúdo, 20 pixels daqui do cantinho direito até o conteúdo e 20 pixels do cantinho para baixo até o conteúdo. Se eu aumentar esse padding, ele vai aumentar o espaçamento do conteúdo até a borda. Olha lá, aumentou. Se eu ir aumentando, ó, ele vai aumentando esse padding. Vou diminuir o tamanho aqui para não nos atrapalhar, tá, pessoal? Vou pegar aqui, ó. Só que aqui no caso, só os 10 pixels pra gente já tá bom, ok? Então tá ali, eu tenho ir para a página 1. No caso, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer todos os textos que estão aqui ficarem em maiúsculo, porque a gente não quer que fique em minúsculo. Ou eu poderia trocar aqui, direto aqui, ó, ir para a página 1 e fazer assim, mas eu posso forçar também qualquer elemento que tenha essa classe btn ficar com o text transform, isso, ficar com ou lowercase, ou uppercase, ou as outros formatos. Então, olha lá, eu posso colocar text transform e aí eu posso controlar a capitalização do meu texto. Vou colocar o uppercase, que quer dizer tudo maiúsculo, vou salvar e olha lá, mesmo o meu texto estando em minúsculo aqui, ele ficou em maiúsculo aqui. Eu quero agora também fazer esse botão ficar com uma bordinha. Olha aqui, tá com uma borda quadrada, né? Para colocar a borda arredondada, eu tenho que colocar border radius, que é o raio da borda, né? Então eu posso colocar, por exemplo, 5 pixels, ele vai arredondando, ó, já ficou um pouquinho mais arredondado. Vou colocar 10 pixels, um pouquinho mais arredondado. Esse botão que tem tudo isso aqui, né? Se eu clicar com o botão direito e dar em inspecionar, aqui no Chrome ou qualquer outro navegador, se eu ir naquele elemento, por exemplo, esse aqui, né? Que é aquele arref, que é esse aqui, eu consigo ver todos os estilos. Vou colocar isso aqui ali no canto direito, acho que é mais fácil. Eu consigo ver todos os estilos que esse elemento possui e também atualizar ele de uma forma mais fácil para eu ver como é que fica. Então, se eu olhar aqui, ó, por exemplo, aqui no cantinho, ó, esse btn, ó, eu vejo que ele tem o background color brown, color white, o text decoration none, eu tenho tudo aqui. E se eu quiser trocar aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, trocar, ó, tá vendo? Posso trocando, olha lá. Só que o que acontece aqui? Se eu trocar somente aqui no navegador, a única coisa que acontece é trocar aqui no navegador. Não tá trocando no código por si só. Se eu apertar F5, ele volta ao normal. Então eu consigo fazer isso em qualquer coisa. Se eu entrar nesse site aqui e eu inspecionar, eu posso vir aqui, ó, e trocar a cor desse botão, ó. Tá verdinho, ó. Posso vir aqui e ficar vermelho. Aliás, isso aqui é a borda. Vamos trocar o botão em si. Tá aqui, ó. Posso colocar vermelho. E eu posso trocar a borda para preto, para white. Então tá vendo que eu consigo acessar todas essas propriedades diretamente no navegador. Isso é muito bom caso eu queira ir testando coisas. Até porque se eu quero fazer alguma coisa e não tenho tanta certeza durante o que eu processo codificação, eu posso ir fazendo as atualizações aqui e depois, quando eu ver que está funcionando, eu posso copiar e colar aqui no código. Isso é uma prática muito feita, viu? Então, pode fazer isso, é muito feito e não é penalizado, é bom você fazer isso. E aqui, ó, mostra pra gente aquilo que eu falei em relação a padding, borda e margem. Aqui dentro é o conteúdo. Do conteúdo até a borda, eu tenho o padding, que a gente mandou ser 10 pixels. Vamos pegar e colocar uma borda aqui. Então, vamos fazer assim, ó, border 10 pixels solid e vamos colocar black. Então, eu tenho uma borda de 10 pixels preta e existem elementos do tipo block, que é o que ele gera uma nova linha, e existem elementos do tipo inline, que é o que ficam na mesma linha que os outros elementos. Aqui no caso, esse botão aqui, esse A, ele tá como inline aqui, ou seja, ele tá ficando na mesma linha que o menu. Então, aqui, ó, na hora que eu coloco isso
isso aqui, ele tá ficando na mesma linha. E na mesma linha aqui quer dizer junto aqui, né? Então eu poderia transformar isso aqui para um tipo block. Olha, colocando block. E aí ele vai para uma linha de baixo. Só que o block, normalmente, ele tem um tamanho de 100%, que é o que ele vai do tamanho completo da minha página. Então eu teria também que definir o tamanho disso daqui, por exemplo, para 100 pixels ou para 120 pixels. Então eu vou colocar aqui para 120 pixels. Isso. Então agora deixa eu explicar novamente. Existem elementos que vão do tipo block, que são a div, o p, o h1, o h2, né? Que são do tipo block, e elementos que são do tipo inline, que são os elementos que ficam na mesma linha. O a é um elemento que fica na mesma linha. Como assim? Eu vou fazer outro exemplo aqui. Se eu colocar um p, ele é um elemento do tipo block. Então, este elemento irá na próxima linha. Se eu salvar, ó, ele já foi na próxima linha, tá vendo? Só que existe um elemento que chama span, que ele não é block. Então, ele não vai fazer uma nova linha. Este ficará na mesma linha. Olha o que vai fazer. Ele ficou na mesma linha, tá vendo? Mesmo sendo outro elemento. Se eu quiser colocar um link, eu vim aqui, ó, colocar um link para 2. Esse A também é também é inline. Então, olha que ele ficou na mesma linha novamente. Então, por mais que eu tente colocar ele na próxima linha, eu não consigo sem estilizar esse elemento. E foi por isso que nosso elemento A aqui ficou na mesma linha e grudadinho com o menu. Porque como ele é inline, ele ficou travadão ali, grudado com o menu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar esse nosso botão para inline. Então, eu vou tirar aqui o bloco dele, vou tirar a largura, tá? E aí, mas voltando para aquela coisa inicial que eu tava falando das classes, perceba que eu montei aqui, eu vou tirar, na realidade, essa borda aqui, ficou meio feia, né? Vou colocar uma borda bem pequena, em vez de 2 pixels, tá feio também, vou tirar a borda. Aí, perceba que esse botão, eu posso reutilizar ele em vários lugares, não posso? Então, eu posso pegar esse botão e colocar aqui dentro desse parágrafo. Então, eu posso pegar aqui esse botão, que é a mesma coisa, vir aqui e colocar ele aqui, ó. E olha o que vai acontecer. O botão vai aparecer ali. Posso ir ali e colocar esse botão logo após esse outro botão. Ele vai aparecer aqui. Então, eu posso reutilizar, vou apagar para deixar só lá embaixo para a gente ver. Eu posso reutilizar esses atributos aqui que eu montei desse botão para qualquer outro elemento que eu quiser. No caso aqui, para fazer o botão. E aí aqui é o Class Selector. O meu elemento pode ter quantas classes eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma classe só, que coloca o meu texto em negrito, então eu venho aqui, ó, e faço assim, ó, bold. Eu posso fazer aqui, ó, font weight, e aí que colocar bold. E aí, se eu quiser fazer só esse botão aqui ficar em negrito, eu posso pegar esse bold e colocar aqui, ó, bold. Olha lá, só esse ficou em negrito e esse não. Por quê? Porque esse aqui tem a classe BTN e a classe bold, e esse aqui só tem a classe BTN. Se eu tirar o BTN daqui, aqui some todo aquele estilo, porque aqueles atributos que estilizavam aquele botão vieram dessa classe BTN. Então eu consigo estilizar, né, qualquer botão utilizando isso. E aí, se a gente voltar aqui no nosso W3 Schools, né, aqui nos seletores, a gente então matou aqui, ó, os seletores simples, que é baseado no nome do elemento ou da tag, por ID e por classe. Então, a gente acabou aqui com os seletores simples. A gente consegue, se eu clicar aqui, ó, fazer os seletores combinados, que a gente vai ter o descendente, o filho, elemento irmão adjacente e elemento irmão geral. E esses 4 tipos de combinadores a gente consegue colocar aqui no lugarzinho dos seletores. Agora, como a gente acabou o primeiro aqui, ó, que foi o Simple Selector, então o que quer dizer aqui? Eu consigo agrupar as classes que possuem os mesmos atributos, né? Consigo dizer, por exemplo, eu quero que isso e isso seja igual, quero que isso e aquilo seja igual. Como assim? Vamos dizer que eu tenha aqui uma H3, né? Título H3, eu vou chamar isso aqui. E vou colocar aqui um H4, título H4. Se eu olhar aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá aqui, título H3, título H4. Título H3, título H4. E o tamanho deles é o tamanho original do HTML e tal, então não foi a gente que mudou. Mas vamos dizer que a gente quer colocar, alinhar isso aqui, né? Tipo, se eu vim aqui e inspecionar,
eu quero alinhar isso aqui no centro, tá vendo? Só que eu quero alinhar esse aqui também no centro. Então, eu quero alinhar esse também no centro. Qual que são as formas que eu posso fazer? Eu quero alinhar só os H3, tá bom? Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, fazer H3, Text Align Center, olha lá, alinhou o H3. Posso fazer H4, Text Align Center. Aí os dois estão centralizados. Só que o que isso aqui tem que a gente pode melhorar? Aqui a gente tem código igual, né? Quando a gente tem código igual, a gente tem que sempre olhar se a gente consegue reutilizar ou refatorar para que a gente remova o código duplicado. O CSS deixa a gente fazer isso, agrupar código igual. Como assim? Como eu quero alinhar no centro o H3 e alinhar no centro o H4, eu posso simplesmente colocar uma vírgula aqui e colocar H4 e apagar esse aqui. Ele quer dizer, alinhe no centro o H3 e o H4. Então, se eu salvar, olha lá, ficou alinhado no centro os dois. E eu posso fazer isso também com o ID. Vamos dizer que tem aqui agora, ó, uma div aqui, ó, aliás, P aqui, parágrafo no centro. E aí eu coloco isso aqui como ID, parágrafo no centro. Olha lá, não tá, né? Mas se eu vir aqui no inspecionar, eu consigo alinhar no centro, tá vendo? Como que eu posso fazer isso? Vou vir aqui, colocar o hashtag parágrafo no centro, align centro, né? Vai alinhar no centro. Parâmetro, parágrafo, alinhou no centro. Só que código duplicado, tá vendo? Então eu posso simplesmente pegar isso aqui e colocar aqui. Vai alinhar no centro do mesmo jeito. Outra coisa, aqui a gente chama isso aqui de grouping select. Tô colocando os nomes que select. E a gente pode também buscar por elementos que possuem classes, né, em conjunto. Por exemplo, vamos dizer o seguinte, vamos pegar, tá vendo esse bold aqui? Esse bold aqui coloca um texto em negrito, certo? Então, se eu usar esse bold em qualquer lugar, por exemplo, se eu usar esse bold aqui, ó, esse texto aqui vai ficar negrito. Olha lá, tá vendo? Então, eu posso usar esse bold em qualquer lugar como classe, porque a gente criou aqui em cima. Só que vamos dizer que eu quero que todos os parágrafos que estão em negrito tenham o fundo verde. Como que eu faço isso? Se eu vim aqui e colocar assim, ó, parágrafo e o fundo verde, todos os parágrafos vão ficar verde, tá vendo? Esse aqui, todos os que não estão definidos anteriormente, né? Aliás, pelo inline. Então, esse aqui ficou verde, esse aqui ficou verde, esse aqui ficou verde. Só que eu quero somente o que tem a classe bold, que é o negrito. Como que eu faço isso? Eu tenho um outro seletor aqui, né? Que eu consigo especificar um elemento que possui aquela classe em específico. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, colocar a classe, por exemplo, bold, e aí se eu olhar lá, ó, somente esse aqui vai ficar com verde no fundo. Por quê? Tá querendo dizer o seguinte, um parágrafo que tenha uma classe bold. Se eu passar o mouse em cima, olha o que escreve aqui, ó. Ele mostra exatamente aquilo que o meu seletor está buscando. Então, ele está buscando um parágrafo com a classe bold. Se eu olhar lá embaixo, ó, isso aqui é um parágrafo com a classe bold. E aí eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui no grouping selector, por exemplo, se eu quiser vir aqui e colocar assim, ó, class bold. E aí eu quero somente os H3, por exemplo, somente o H3 que tenha bold, ele vai trocar somente esse aqui. Deixa eu vir aqui e colocar mais um aqui para vocês verem. Ó, lá, esse aqui não ficou centralizado. Por quê? Porque ele não tem o bold como eu defini aqui, né? E aí eu consigo também, pessoal, tem uma seleção e o universal que afeta todos os elementos HTML. Então, o universal. Como assim todos? Todos mesmo. O H1, o P, esse H1, o H2, o L, LI, P, span, div, todos os elementos vão ser afetados pelo asterisco. Então, se eu vim aqui, ó, colocar color black, não, aqui, ó, blue, violet, e eu ir lá, ó, todos vão ficar com essa cor. A menos, né, que eu esteja com as prioridades. Por exemplo, o inline está definido, né? Então, isso aqui está definido como branco com o inline, ou se está definido dentro de uma classe, então aí eles não vão definir, mesmo sendo o universal. E aí aqui a gente agora terminou, né, essa parte aqui dos seletores simples. Então eu vou commitar e vou commitar. Então o nosso commit aqui, a gente fez, se a gente der um git log aqui, git log online, a gente viu até agora, ó, inline code, CSS simple selectors, então elemento name, id e class, e viu
viu também o interno, né? Que tá aqui, né? Então, além disso, eu vou colocar assim, ó. Vou desfazer esse commit e vou escrever add internal CSS. Então, porque a gente viu também o CSS interno, né? E agora a gente vai começar a ver os combinados, que pode ser o descendente, o filho, o irmão adjacente e o irmão geral, né? Que seria o tiozinho, o mais, o maior e o espaço. Esses daqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer do formato externo. Se eu vim aqui em How To, eu tenho aqui como eu posso fazer. Primeiro, eu crio um arquivo aqui. Eu vou chamar de styles.css, né? E vou importar esse arquivo. Como que eu importo? Eu posso vir aqui no meu head e colocar aqui a tag link e dentro do href eu coloco o nome do arquivo que eu quero importar. Então, styles.css. Como é que eu fecho? Vamos diminuir o tamanho. Agora, pessoal, os combinados a gente vai fazer aqui no CSS para ficar mais fácil de ver. Como que funciona? Aliás, os combinados a gente vai fazer uma página nova, porque essa página aqui tá muito louca. Olha aqui, tá muito doidona. Então vamos criar uma nova página e vamos fazer assim, ó. CSS, Combined, vamos ver ali. Combinator Selectors, vamos chamar Combinator Selector.html. Vou criar aqui, ó, o doctype, head, aliás, tá nóis, HTML, head, body, o doctype HTML. Vou salvar e vou abrir aqui o Combinators lá no navegador. Tá aqui. E o que são esses seletores combinadores, né? Combinados, né? Eu consigo combinar seletores, exatamente o que eles estão fazendo. Por exemplo, enquanto aqui nesse outro, né? Que eu vou trocar o nome de index para colocar para simple selectors, né? Enquanto aqui eu tenho aqui, ó, esse seletor sozinho, esse sozinho, esse sozinho, esses aqui sozinhos. Agora eu vou conseguir relacionar um seletor com o outro. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, vamos começar pelo Descendant Select. Primeiro eu vou importar aqui o CSS, tá? Style.css e vou desimportar desse daqui. Vou abrir aqui. Então primeiro a gente tem o seletor descendente, que quer dizer o quê? Todos os elementos que são descendentes de ou que estão dentro de um elemento específico. Como assim? Imagina que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma div, tá? E aí dentro dessa div eu tenho aqui um H1, título da notícia, e aí eu tenho aqui um P, e aí eu vou colocar assim, descrição da notícia. E aí eu copio aqui esse div, tá? Colo. Se eu entrar aqui, ó, olha aqui, eu tenho título da notícia, descrição da notícia. Então eu vou colocar assim, ó, 1, 2, 2, 3, 3, pra gente conseguir ver que cada uma é diferente uma da outra. E eu vou fazer o seguinte agora, vou colocar aqui em cima um H1, né? Nome da minha página. Então, olha, eu tive aqui nome da minha página. Vou colocar aqui, ó, minha página em HTML e CSS. Observe que eu tenho aqui agora um H1 aqui e um P aqui. Tem um H1 aqui, um P aqui. Só que qual que é a diferença entre esses aqui? Esses daqui estão dentro de uma div. Olha lá, tem uma div aqui, tem uma div aqui, tem uma div aqui. Se eu quiser, por exemplo, falar o seguinte, ó, troca a cor dos títulos, ou seja, dos H1s, só que eu não quero colocar uma classe nova, né? E eu quero que não troca esse aqui. O que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, troca a cor dos H1s que são descendentes de alguma tag div. O que vai acontecer? Vai trocar a cor desse e a cor desse. Então eu posso vir aqui no meu style CSS, que é o arquivo que eu criei, que eu importei aqui em cima, que é o formato externo, né? Se eu aqui, ó, externo, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, div h1 e fazer o seguinte, color red. Olha o que vai acontecer. Todos os H1s que estão dentro de uma div vão ficar vermelho. Se eu quiser agora todos os P's, eu posso vir aqui, ó, div P, e eu quero colocar isso com uma cor azul. Agora todos os P's vão ficar com a cor azul. Esse aqui é o Descendant Selector. Consigo pegar, né, descendente. E eu posso juntar isso aqui também com os agrupados, viu? Então se eu quero, por exemplo, colocar os dois vermelho, eu não vou fazer assim. Eu posso simplesmente copiar isso aqui, botar uma vírgula e aí os dois vão ficar vermelho. Então eu posso tanto usar o descendente e o agrupamento
ferramenta ao mesmo tempo, ou, né, deixar separado, que vai funcionar. No caso, eu vou deixar de azul para a gente saber. Eu tenho o seletor filho, né? O filho seleciona todos os elementos que são diretamente filhos de um elemento específico. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, no Try It Yourself, observem o seguinte. Ele tem aqui, ó, uma tag style, que está falando aqui, ó, os elementos P's que são filhos de div, tá? E quer colocar o fundo de amarelo. Quais são os elementos que foram realmente afetados por essa seleção? Primeiro, segundo e o quarto. Vamos observar o que tem de igual entre o primeiro, o segundo e o quarto. O primeiro e o segundo são filhos, né, da div. Tá vendo aqui? São filhos da div. O terceiro não é filho da div. Ele é filho do parágrafo. Ele é filho, aliás, ele é filho do section. Aqui, ó. Ele é filho do section. Ele é um P, filho de section. O que isso quer dizer? É simplesmente os filhos diretos e não todos os filhos ou todos os elementos dentro de um elemento pai. Então, esses dois são filhos diretos. Se você falar qual que é o elemento pai desses daqui, já é esse, porque é logo o próximo, né, acima. Já que esse aqui, o próximo acima é esse aqui, não esse. Então, ele não vai ser afetado. Já o parágrafo 4 não tem nada acima dele. O que está acima dele também é a div. Então, ela vai ser afetada. Já o parágrafo 5 e o 6, o elemento pai desse daqui é o body. Porque se você olhar aqui, ó, não tem nada, né, envolvendo esses dois. Então, o elemento mesmo está envolvendo é o body, não a div. Então, não vai ser selecionado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente olhar no nosso exemplo aqui, ó, e a gente quer fazer o seguinte, vamos colocar a cor, vamos criar aqui uma seção, section, e aqui um parágrafo, e colocar assim, ó, parágrafo 7. Vamos salvar e vamos olhar lá. Ele ficou azul. Ele ficou azul por causa que esse div P aqui, ó, tá pegando todos. Então, ao invés de parágrafo, vamos trocar para span, para que ele não afete os dois elementos ali. Beleza. Então, eu tenho aqui um parágrafo, aliás, não vai ser mais um parágrafo, vai ser uma span. Então, eu tenho aqui um texto aqui dentro de uma tag span, né, que tá dentro de uma tag section, seção, né, e vamos colocar agora um span aqui fora, span 8, que não tá dentro de uma tag section. Se eu olhar aqui, beleza, os dois são iguais, né, mas e se eu quiser procurar somente esse aqui, ou se eu colocar isso aqui assim, quiser só o primeiro e esse primeiro e o terceiro, né, isso, primeiro e o terceiro, vou até colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, então o primeiro e o terceiro. Por que só o primeiro e o terceiro? Porque esse tá dentro de uma tag section e esse aqui também tá dentro de uma tag section. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó, eu quero somente elementos span que são filhos diretos de uma tag section. O que eu quero com eles? Eu quero que mude a cor do background para purple, ou quero que faça um padding de 20 pixels e mudar a cor para branco. Olha lá o que aconteceu. Somente esses elementos, né? Vou tirar o padding. Somente esses elementos, o primeiro e o terceiro, foram afetados por essa seleção. Por quê? Porque o span é filho direto de uma section. Se eu vir aqui, ó, e colocar aqui section, vai afetar o span 4 também. Só que se eu vir aqui e colocar agora, ó, uma div aqui, não vai afetar. Por que que não vai afetar? Porque o span agora, esse span 4, não é filho direto da section, ele é filho da div. Então, ó, ele não vai funcionar. Então, esse child selector é para caso eu queira pegar filhos diretos, né, de algum elemento. Depois eu tenho o irmão adjacente e o irmão geral, né? Vamos clicar aqui para mostrar o exemplo para vocês. Tem o código aqui, né, com a div mais p. Esse aqui, pessoal, ele serve para você selecionar um elemento que está diretamente logo após o outro específico elemento. Se a gente analisar aqui, quais são os parágrafos que ficaram amarelo? Por causa que ele está mandando com amarelo, né? O terceiro e o sétimo. Qual que é a diferença entre os outros desses dois que ficaram amarelo? Como esse irmão adjacente aqui vai afetar o elemento somente quando o elemento, né, esse elemento aqui, tiver logo após esse elemento aqui, se a gente olhar o elemento 3, qual que é o elemento que está logo atrás desse aqui? Uma div. Então, esse parágrafo, logo atrás dele, tá a div. Nesse 7 também, logo atrás dele, tá uma div. No 8, no 5, o 6, o 4 e o 1 e o 2, atrás não é uma div. Então, por exemplo, atrás do 4 tá o
parágrafo 3, que é um P, não é uma div. Atrás do parágrafo 6, não tá uma div, tá o parágrafo 5, que é o P. Atrás do parágrafo 8, não tá uma div, tá um parágrafo P7 também. Então, logo após, né, eu consigo selecionar. Para que serve isso aqui, pessoal? Por exemplo, se eu tenho aqui no meu código, sempre aqui falando, por exemplo, um balão de notícia. Nesse caso aqui, se eu vir aqui, ó, e colocar separado, vamos montar separado aqui, ó, uma div, colocar aqui um H4 e colocar assim, ó, programação, lógica, algoritmos e lógica de programação. E aí aqui eu coloco um P, descrição. Perceba o seguinte, né? Aqui o art. Perceba o seguinte, eu tenho um H4 e tenho uma descrição, que é um P. Se eu copiar e colar isso aqui, eu vou ter várias notícias aqui. Olha lá, tá vendo? O que acontece com esse P aqui? Ele vem logo após um H4, não vem? Então eu posso falar o seguinte, olha, eu quero fazer o seguinte, quero colocar o texto da descrição em minúsculo e quero colocar o H4 em maiúsculo. Se eu colocar só P, né? Se eu vir aqui, ó, colocar só P e colocar lá text, transform, lowercase, todos os P's vão ficar em minúsculo, tá vendo? Mas não é isso que eu quero não quero todos os P's. Eu só quero um P que seja de notícia, que é logo após o título da notícia. Se eu vir aqui e colocar agora H4 uppercase, no caso a gente só usa H4 aqui, então vai ficar tudo em maiúsculo. Só que eu quero agora que as descrições das notícias fiquem em minúsculo. Quais seriam as possibilidades para fazer isso? Posso pôr em inline, mas aí fica ruim porque eu tenho que pôr em todos. Posso fazer uma classe. Só que aí na classe eu tenho que ficar copiando e colando aqui também. Posso fazer com base no article, que é esse aqui, né? Poderia fazer o descendente, então poderia fazer article P, né? E fazer a transformação para lowercase, que ele ficaria minúsculo também. Posso dizer o parágrafo que vem logo depois do H4, então eu posso fazer assim, ó, H4, aliás, e o mais P, e aí vai ficar lá, ó, minúsculo também. Então perceba que existem várias formas de se fazer. Posso tanto usar o descendente, quando posso usar o filho, o child, quando posso usar o sibling. Então eu posso utilizar várias formas de seleção combinada. Esse aqui, no caso, é o adjacent select. E o último é o seletor de irmão geral. Então, se eu vim aqui agora no Try It Yourself para vocês verem o exemplo, quais são as cores, quais são os parágrafos que ficaram com o background amarelo? O terceiro e o quarto. Vamos analisar o porquê, né? O que o geral faz? Seleciona todos os elementos que são irmãos de um específico elemento, de um elemento específico. Se a gente analisar aqui, ele está falando assim, seleciona todos os P's que são irmãos próximos de uma div. Então, se a gente analisar aqui, ó, o parágrafo 1, né? Antes dele não tem nenhuma div. Então, o parágrafo 1 não é um irmão logo após, né, a div. O parágrafo 2, ele é filho de uma div. Então, se eu quisesse pegar o parágrafo 2, eu tinha que fazer assim, ó, div P. Aí sim eu pegaria ele, porque ele é um filho direto de uma div. O parágrafo 3 já é um irmão próximo da div. Por quê? Porque logo após a div, eu já tenho esse parágrafo. E aí ficou o parágrafo 3 amarelo. E o parágrafo 4 também é um irmão após a div. Então, depois da div, eu tive aqui o parágrafo 4. Então, perceba que o outro, o adjacente, pega somente o primeiro após o elemento adjacente. Já o geral, que é o general, vai pegar todos que estão após o elemento que eu falei. Então, no caso, por exemplo, se eu vim aqui e colocar um elemento, vamos colocar aqui uma div, não, vamos colocar aqui um nav, e aí colocar um menu aqui, tem aqui um menu. E aí eu quero que somente as coisas que estão após, somente os parágrafos que estão após o menu fiquem com uma cor específica ou com um fundo específico. Então eu vou fazer o seguinte, ó, aliás, somente os divs após isso aqui fiquem com uma cor de fundo preta, igual que tá ali. Então vamos colocar assim, ó, teste 1, teste 2. Vamos ali, executar e vamos fazer o seguinte. Se eu mandar
todas as divs ficar com background color black, text color, aliás, color também, white, padding de 30 pixels. Todas as divs vão ficar assim, tá vendo? Mas a gente não quer que todas as divs fiquem. A gente quer somente as que estão após o menu. Vou até escrever aqui, ó, menu. Então a gente quer somente que as que estão após o menu. Se a gente vir aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, nav, depois colocar somente o primeira div que vai ficar com a cor preta, tá vendo ali? Porque ele é o irmão adjacente. Então ele é o logo próximo, né, da nave. Mas como eu quero os dois, eu posso utilizar o geral, que é o tiozinho. E aí os dois vão ficar com a cor preta. E aí eu vou também alinhar isso aqui no centro. Olha lá, consigo alinhar no centro, consigo fazer as coisas. Aí esse aqui, ó, é o General Sibling Select. E aí a gente acaba vendo os seletores combinadores, que são esses 4. Eu vou comitar agora, né? Add combinate, trocar and external